Eu sempre quis adotar. Então, quando eu e meu marido resolvemos casar, a gente conversou. Eu falei, tá, mas eu quero adotar. Então, a gente tem um filho biológico e um filho adotado. Eu falei, mas eu não quero bebê. Aí a gente já vai ter um bebê mesmo, né? Quando o nosso bebê estiver maiorzinho, a gente entra na fila de adoção. Aí foi exatamente isso que a gente fez, né? Tive a Yarinha e depois eu liguei, porque se eu engravidasse sem querer eu não ia conseguir adotar. E aí quando a Yarinha fez 6 anos, a gente entrou na fila de adoção. Como foi a gente é muito católica, né? Você foi na minha casa, onde você vai ter coisa de santo. Então quando a Yarinha nasceu, a gente começou a fazer oração todos os dias com ela e a gente já pedia, né? Pelo meu irmãozinho, onde quer que ele esteja, que ele tem idade bem parecida. E aí fomos fazendo oração, fiquei emocionada. Eu falei assim, e aí ele foi crescendo, ela já ia falando, mamãe, mas cadê meu irmãozinho? Vai chegar? Eu falei, vai minha filha, mas mamãe não vai ficar grávida, ele vai vir de outra forma. Aí a gente foi explicando a minha ideia de acordo com a idade dela. Então era o sonho da vida dela, ela cresceu sabendo que ia chegar um irmãozinho ou uma irmãzinha, né, do coração. Então quando a gente entrou, ela fez 6 anos, eu falei, Aline, então agora a gente pode começar a dar entrada no processo de adoção. E aí a gente, né, preparou tudo, aí quando a gente foi enviar os documentos que eles tinham pedido, fizemos uma oração, eu e a Arinha, vamos enviar o e-mail que agora seu irmãozinho vai chegar. Aí encaminhamos e a gente tinha pedido, nem era a idade da Ritinha não, a gente ia falar de 5 a 7 anos e meio. E aí enviamos, fizemos o processo, viajamos, fomos até casa, entreguei lá Santa Rita, né, ó, minha filha e tal, meu filho, eu achava que era menina, no meu coração eu tinha certeza que era menino, quando eu tava grávida eu tinha certeza que era menino. Também eu sou aquela mãe que não tem essa conexão que as mães falam, sabe? Ah, eu engravidei, eu achei que era João Paulo, aí veio a Yara, que é o mesmo nome que eu. Aí agora, quando eu tava na fila de adoção, eu falei, eu acho que é menino, eu tô sentindo que é um menino. E veio a Rita. Então eu já percebi assim, pra vó furada essa de conexão que eu não tenho. Aí entramos na fila de adoção e ficamos esperando. Aí no ano passado, no meio do ano passado, pra gente financeiramente, foi um ano muito difícil. Porque a gente vendeu, minha mãe faleceu em 2024. Minha mãe morava assim, mesmo prédio que eu, em primeiro lugar. E aí eu não aguentava mais ficar naquele apartamento. Eu falei, Lina, vamos nos mudar, eu não quero mais ficar aqui. Vamos comprar um apartamento novo. A gente dá um jeito, a gente põe essa venda, já se muda, depois. E aí foi o que a gente fez. Sabe assim, as pessoas primeiro têm dinheiro na mão pra depois se mudar, eu não. Aí nos mudamos pra cá de 23 de abril, a gente tinha até um ano pra pagar esse apartamento. Mas depois de 6 meses a gente começava a pagar uma multa. Aí quando você fez 6 meses a gente vendeu o apartamento. Aí começamos a pagar multa. E era assim, financeiramente pra gente, era. Mas tava caminhando. Não tem problema não, a gente aperta, mas vai. Aí eu comecei a me dar uma doida, falei, não, meu filho tem que chegar. Aí comecei a buscar, que tem a busca ativa, né? Entrava na busca ativa, ficava buscando as crianças, só menino, porque eu tinha certeza que era menino, só menino de filho. Uma vez eu até achei um menino, falei, lindo é ele, ó. Era do Mato Grosso, eu acho. Eu olhando e falando, lindo, a gente não tem dinheiro. Nem pra pegar voo pra ir 2, lá você vê, acreditei já pra voltar 3. Você é doido? Eu falei, se a vara da infância ligar, aí a gente resolve. Imagina, todos os dias. Vocês estavam então por todo o território, por todo o Brasil, né? Então todos os dias a gente orava, né? Pedindo pelo nosso filho. Aí ele falou, se a vara da infância ligar, aí a gente tem certeza que independentemente do nosso momento financeiro, é porque era pra chegar. Mas a gente ia atrás, aí é loucura nossa, né? A gente não tinha mesmo. Aí tá bom, eu falei, mesmo assim, toda noite eu olhava, minha namorada vai mandar pra minha cunhada, meu irmão falava, olha isso aqui, Paulinho gordinho, não sei o que, ficava falando um monte de coisa. Aí eu era da infância me liga. Aí eles me ligaram, foi no dia 10 de setembro, eu tava aqui em casa, tava eu no Faz Tudo aqui arrumando as coisas. Aí quando eu vi que eu tinha perdido uma chamada perdida da Vaza da Infância, eu falei, meu Deus, eles ligaram e não atendi. Aí não deu nem tempo, eles ligaram de novo. Aí a assistente falou, olha, tem uma criança aqui, a idade dela foge um pouco da que você colocou, mas a gente acha que o perfil tem tudo a ver com o da sua família, que você já tem uma filha e tal, tem 9 anos, você gostaria de vir aqui? Eu falei, tá, eu vou ligar pro meu marido e falo com você. Eu desliguei o telefone e comecei a chorar, né? Assim. Aí o rapaz estava aqui em casa e tá tudo bem? Aí, não, tá, é que eu tava na fila da adoção, eles ligaram pra dizer que a nossa filha chegou. Aí ele, olha, eu também tenho uma filha adotada, e todo mundo falava que era loucura, porque eu já tinha filho biológico, e que era muito doido, que a menina já tinha 9 anos, sabe? Aí você já vê Deus assim falando com você. Ele, mas ó, no início foi muito difícil, mas hoje ela é juíza, mora em Minas, e só saiu de casa pra casar. Então, assim, vale a pena, você tá muito bem, tá tudo certíssimo. Aí você já fica feliz, assim, né? Você fala, então é isso. Aí eu falei pro Lindo, ele, vamos lá na hora do almoço conversar na vara da infância. Aí vamos lá,
Aí mostra a foto e a gente já começa a chorar, olhando a foto a gente já chora. Aí quando ela falou o nome, e eu já ficava bem assim, lindo, tá preparado para conhecer a Catherine, a Jennifer, a Britney, imagina, eu jornalista e jornalista. Vocês são jornalistas? A gente assim, a língua portuguesa, né, tudo nossa certinho e tal. Eu falei, vai chegar a Britney, a Jennifer. Eu falei, vou ter que mudar o nome das crianças, como é que eu vou fazer, meu Deus? Né? Aí na hora que eles falam Rita, que é o nome da nossa santa. Nossa, eu vou chorar também. Não, aí você tem certeza, sabe? Porque assim, foram 8 anos de oração, eu falo, tá bom. Então ninguém tem dúvida, é ela. Aí isso no dia 10, ela, vocês querem conhecer a Ritinha? Eu falei, quero sim, no outro dia então. Aí ele falou, vamos contar pra Yari ainda não, porque a gente tem que conhecer a criança, vai que, sei lá. Aí conhecemos a Ritinha, e foi assim, olhamos pra ela e já falamos, danadinha esperta, sabe, toda espertíssima, porque ela tava num lugar que só tinha criança pequena e ela, né, de 9 anos. Aí conversamos, aí ela, vocês vão amanhã, volta, vamos. O que vocês vieram fazer aqui? Ela já sabia, ela tinha certeza, né? Aí ela, viemos conhecer vocês, pra ver como é o lugar e tal. Ela, você vai trazer sua filha? Eu falei, amanhã não, porque eu falei que eu tinha uma filha também, que a idade era parecida. Aí eu falei, mas amanhã a gente volta aqui pra conversar mais, que foi só na hora do almoço, né, trabalhando. Aí voltamos, aí no outro dia, aí falou, vamos contar pra Yari, então agora que a gente já conheceu, vamos contar, e contamos. Fizemos, né, cartinha, bonitinho, camisa do Vasco, aqui em casa sou muito vascaína. Aí eu falei, ó, tá aqui minha filha, agora você vai ser a irmã mais nova. Aí a Yari, naquela semana, eu só olhando o menino, né? Aí a Yari, de repente, começou, mãe, eu quero uma menina. Muda lá, mãe, fala que você quer uma menina. Eu falei, minha filha, se eu tivesse grávida, eu ia poder escolher se era menina ou menina? Não, né? Então não posso escolher. A gente pede tanto pra Deus. Ela, mas não pede pra ser mais velha. Eu não quero mais novo, não, porque 7 anos ela tinha 8. Eu falei, tá bom, eu vou pedir pra ser mais velha. Você quer me gostar, né? Que a gente de beber água. Aí eu falei, tá bom. Você está Aí eu falei pra ela, ó, parabéns, Talvez, tipo mas assim, mas a gente ainda não sabe, né? Mas a gente acha que é, você vai conhecê-la. E marcamos o almoço, nós fomos no almoço. No sábado levá-la pra jantar com a gente. Ela quer japonês. Aí levamos as duas lá no McDonald's primeiro. Aí elas conversaram, brincaram. Aí depois nós fomos no restaurante japonês, lá em Jardim Cambori. Aí a Ritinha escreveu assim na folha do restaurante, família. Aí botou o nome da Yara, Yarinha, Vitor e Rita. Aí Yarinha, só de olhar, Yarinha toda hora falava, mãe, posso contar só com essa irmã? Calma, minha filha, ainda não, o tempo inteiro. Aí quando chegou no final assim da noite, ela, posso contar? Eu falei, tá bom, filha, pergunta. Ela, Rita, então, você quer ser minha irmã? Não sei o que. Aí a gente travou. Aí ela travou, abaixou a cabeça, começou a chorar. Aí eu falei, vem no meu colo, ela veio no meu colo. Eu falei, olha, a gente sabe que você tem a sua história. E ela morou 8 anos com a família da Belo Horizonte. Ela ficou 1 ano. No dia que a gente foi conhecê-la, no dia 11, fez 1 ano que ela estava no abrigo, aí a família já tinha perdido todos os poderes, né, sobre ela. Então era muito difícil, né? Eu falei, a gente não quer apagar a sua história, a gente sabe, né, tudo, né, que é difícil, mas a gente queria te ajudar a construir uma parte nova, um capítulo novo e tal. Ela não respondeu. Aí a Arinha ficava trancada. E agora, você já tem resposta? Isso até é um abrigo, né? Jardim Cambori até um abrigo aqui em Vale de Luto. Aí a Arinha, calma, não, aqui na minha casa, sabia que na minha casa tem piscina? E que eu tenho uma TV grande na sala, que é a única TV grande. Não, você sabia que Arinha, não fica falando isso. Aí no outro dia nós iríamos buscá-la para vir almoçar com a gente. Aí nós íamos fomos lá, buscamos, ela veio almoçar. Aí a gente estava recebendo um casal, porque a gente ajuda, da equipe de noivos, a gente ajuda na formação de casais, né? Aí o casal estava aqui, elas estavam no campo do quarto, de repente a Arinha toda contente, mãe, a gente falou que aceita ser minha irmã, posso entregar para ela o presente? Porque quando eu falei, né, para os amigos, eles deixaram uma caixinha de guloseimas para Ritinha e para Yarinha e tal. E Yarinha, quando soube na quinta-feira, na sexta, na escola, ela contou para todo mundo, minha irmã chegou, minha irmã vai chegar. Aí ela escreveu uma carta, Rita, você quer ser minha irmã? Você aceita ser minha irmã? Me fale um pouco de você, pediu para os amigos, para o professor escrever para ela. Nossa, lindo. Aí quando a Ritinha falou assim, ela já disse, posso entregar para ela a carta? Pode. Ela foi, entregou pra Ritinha. Aí muito bonitinho, que no outro dia, aí todos os dias, né, a aproximação durou muito pouco, foi só uma semana. Aí na segunda-feira, quando eu fui buscá-la, ela veio, cadê Yarinha? Eu tenho que devolver a carta pra ela. Aí quando eu andava no espaçozinho que tinha, fala um pouco de você, ela fala, eu sou Rita, eu tinha pedido a Deus uma família e ele me deu, eu acho muito legal. Ai, eu vou chorar. Não, é muito Meu bonitinho. Deus. Foi na noite, de sábado pra domingo, quando a Yarinha veio pra casa,
mãe, e se ela não quiser ser minha irmã? Mãe, ela não me respondeu, e se ela não quiser ser minha filha? Meu Deus. Calma, a gente tem que esperar. Mas mamãe, assim, eu acho que só tem ela, minha filha japonesa, né? Minha filha japonesa. Eu acho que só tem assim, uns 2% dela não querer ser minha irmã. Porque ela escreveu no papel lá, família, o nome de todo mundo, ela botou dela. Mas e se ela não quiser? Eu falei, meu amor, lembra de Maria? Maria acreditou em Deus, não foi? Foi fácil? Não, Jesus morreu. Se Maria tivesse morrido lá no primeiro, na sexta-feira, não esperava esse domingo. Eu falei, então você tem que esperar. Aí pronto, essa criança foi dormir chorando, mas ela chorava. Dó. Eu dormia assim, ela tem o quarto dela, eu sempre dormi no quarto dela, eu deixei nesse dia ela dormir no quarto com a gente. Falei, meu Deus, essa menina falecida aqui, falando. Aí você fica até a consciência pesada, né, de envolver a criança tão novinha no processo. Mas aí não, aí foi, a gente foi conhecendo, aí na outra semana já, já pode dormir, você já pode morar com vocês. Tá bom, viu, que eu tinha ido, eu comecei a 8 anos de preparação. Aí a gente entra nos Instagrams das pessoas adotadas, o que faz, o que não faz. Chegou a vida dela. Nossa, e como foi esse processo de adaptação dela? Tá sendo ainda, né? Mas agora tá. Não. Há 2 meses minha vida voltou ao seu céu. Mas assim, no primeiro momento, a primeira semana de dormir, eu não desisti mesmo, mais por conta da Yarinha. Se a Yarinha tivesse falado pra mim, mãe, eu não aguento, eu não quero isso, eu tinha uma desculpa perfeita. Porque a Ritinha, ela é maravilhosa, ela quer muito fazer dar certo, sabe? Só que é muito difícil pra ela, porque imagina, ela entrou no lugar, e olha, quando ela chegou aqui, a primeira coisa que eu fiz, essas fotos eram todas da Yarinha, quando ela veio aqui em casa, pra poder morar, primeiro que quando ela veio só pra poder brincar, eu já tirei esses negócios que tinha foto da Yarinha assim, em destaque, porque, né, quando ela veio pra morar, aí eu já coloquei com a foto dela de volta, porque aí a gente já tinha tirado foto lá, a primeira foto dela com a Yarinha, ela com o pai, ela comigo, então eu já, pra poder ela já se sentir um pouco parte, embora não tivesse muita coisa, né. Mas na primeira semana foi tão difícil, porque assim, ela estava acostumada a fazer as coisas do jeito dela, né, porque ela tinha família biológica, ela morou com a mãe, o pai morava no mesmo lugar, a avó paterna, todo mundo grudado, mas ela vivia sozinha. Eu tinha uma irmã mais nova, de 2 anos, então ela vivia, ele saía, o usuário, deixava ela lá com a criança, então ela fazia comida, ela dava, não ia pra escola, ela ficava 2, 3 dias sem tomar banho, isso com 7 anos de idade, então 6, 7 anos. Então ela estava acostumada a fazer toda hora que ela queria, e aqui em casa, nossa, TV e vídeo, né, essas coisas só podem ver sexta-noite, sábado e domingo. Não deixa, aqui só tem uma TV na sala, que ninguém usa fone de ouvido. O que um está ouvindo, está todo mundo ouvindo. Sim. Alexa, o que um escuta, todo mundo está escutando. Você estava escutando o Bom Dia do Álbum do Gélio da Pizzaria Então, assim, eu nunca deixo, né? E eu ia explicando, mas tinha coisas que acorda cedo, ela estudava de manhã. Ela odiava estudar de manhã. Então, ela gritava. No primeiro dia à noite, na primeira segunda-feira à noite, porque ela precisava que ela fazer ela não queria dormir. Eu falei, não, minha filha, mamãe fica aqui com vocês e tal. Aí na hora que eu saí do quarto, ela vinha pra cá e começava a bater. Eu falei, minha filha, não pode bater, porque né, tem gente dormindo de tarde, os outros vizinhos aposentados. Ela ia pra porta, pensava que ele estava na frente, eu falei, mas quatro. Pode destruir meu apartamento. Aí eu segurava, ela me segurava, meu braço, sem ter noção, era roxo, eu mostro as fotos, mudava tudo pra silêncio, né? Social. Roxo, minha perna, então eu estava a porta, toda roxa. E eu falava pro meu marido, você fica com a Yarinha, né? No quarto, pra deixar ela, porque em casa a gente não podia berrar, sabe? Bater. Então eu não queria que a Yarinha visse essas coisas. Eu falei, você fica lá e eu fico aqui com a Ritinha. E ela berrava. Porque gritava, você era minha mãe, isso é o básico do básico, não faz isso, assim, eu já estava muito preparada, você era minha mãe, você quer ir embora, isso a gente já estava preparado. Agora, acho que ela ia bater, sabe, que ela nunca vinha para bater em mim, ela nunca tentou me machucar, nem para machucar a si mesma, mas ela queria bater alguma coisa, ela queria ir embora de qualquer jeito. Eu vou embora, e berrava, e aí depois que terminava a crise, era 1 hora de coisa, depois que terminava a crise,
Aí passava, era tudo bem maravilhoso. Aí, quarta-feira, quinta-feira de manhã, na hora de ir pra escola, convida. E ela estava querendo, nesse dia, ela queria ir pro balé com a Yarinha, né? Eu falei, você pode fazer balé se você quiser, porque a Gilberto tinha dado uma bolsa pra mim. Que Deus é tão maravilhoso que eu fui ganhando várias bolsas de tudo. Eu falei, não, então tá. E na hora de eu acordar pra escola, eu não queria levantar. Eu falei, você tem que levantar, você tem que ir pra escola. Não vou, eu falei, tem opção, você tem que ir. Não vou. Tá, então você não vai balé, você não vai pra escola, você não vai balé. Ela ficou enrolando. Aí 7h30 ela tô pronta. Eu falei, mas você não vai mais. Eu falei, seu horário está na aula às 7 horas. Não vai mais, acabou. Aí pronto, mais que a escola todo de novo. Eu falei, você não vai pra aula, não vai pro balé. E aí é claro. Lembra que em casa, papai e mamãe falam, vocês obedecem. Não tem meio termo, né? Você vai comer rápido, não sei o quê. Minha mãe, aquela comigo, meu irmão, aí xingava. Só vagabundo, uma vez ela me chamou de piranha, uma vez de vagabundo. Mas é só no meio de uma aula de crise, porque ela não xinga. É assim, é muito incrível como você vê a vontade dela, sabe, de ser boa, porque ela não trouxe nada do ambiente que ela viveu. Mas ela não trouxe nada, ela no dia a dia ela não xinga, ela não é violenta, ela não traz nada. Mas você vê que ela é bruta, as brincadeiras da coitada. E a Arinha tem 8 anos e também 6, a gente não tem, vai fazer 10 também de 12, 14. Então elas são os opostos, elas brincam. Ela vai segurar a Yarinha, coitada. E a Yarinha deu, ai, tá doendo, ai, desculpa, porque ela é bruta, né? Mas ela não faz de propósito. Sim. Porque é o jeito dela, né? E o quanto que ela precisou ser forte durante esse processo. Muito, mas as coisas, e ela vai soltando as coisas ao longo, né? São 7 meses juntos, ela solta as coisas que acontecia na maior naturalidade, assim, sabe? Tem uma hora que fica assim, meu Deus, eu tenho que respirar fundo, porque a gente fez naturalidade, tá tudo bem. Mas não deveria, né? Hoje, às vezes, eu até falo, minha filha, mas você acha que... Agora eu tô vendo um negócio de TV. Mas eu podia ficar acordada até a hora que eu queria, ouvir tudo que eu queria na Netflix. Eu podia ver qualquer coisa. Eu falei, você sabe que isso não é legal, né? Eu falei, eu sei que no fundo você prefere ficar aqui com a mamãe e papai cuidando de você, não deixando você ir qualquer coisa que não é pra sua idade. Aí ela ria assim. Eu falei, porque você não prefere ser cuidada do que você ficar cuidando? Melhor, né? Mas é difícil ao mesmo tempo, você é acostumada a ter uma liberdade que não tem. E ela precisou ser forte, ela precisava contar só com ela mesma. Então, quando ela se viu nesse... É muito difícil, fora que é um mundo completamente diferente da Bruna. Ela não... Às vezes eu me rindo, a gente fala assim, é como se ela não conseguisse se inspirar, porque você não se reconhece em nada. Sim. Fisicamente você não parece com ninguém. O seu modo de falar é completamente diferente, o seu modo de sentir é diferente. A sua maneira de comer é diferente. O que você come é diferente. Como você... As músicas que você escuta é diferente. Não tem nada, sabe? Então, assim, como uma pessoa... Eu fico de cara como ela consegue ser tão boa, como ela consegue ficar, sabe? Ela quer muito. E, tadinha, ela até se esforça demais. Às vezes até um personagem de escola, coitada. Ela não sabia ler. Ela falava, mãe, eu nem sei como é que eu tô no 3º ano, porque... Eu nem ia pra escola, só ia se eu quisesse. Eu falei, minha filha, aí era essa confusão na escola. A assistente social chegou a vir aqui no meio, veio 2 vezes. Falou, olha, Rita, né? Aí me mostrou meus braços, foi quando a Yarinha viu meus braços, que até então a Yarinha nunca tinha visto, não tinha deixado ela vir, né? Que eu tava machucada. Mãe, o que é isso? Eu falei, não, nada não, minha filha, depois a mamãe te conta. Aí a assistente falou, isso não pode acontecer. Aí a assistente falou, vocês querem parar com isso? Mas eu falei, não, claro que não, gente, é uma criança, né? Você não pode parar assim. Isso na quinta, continuando comigo. Aí teve uma surra que ela se fez assim, juntou as coisas dela, levou embora, deu uma massagem, porque eu sou voluntária de CVV. Então, à noite, 10 horas, eu dormi, no meu plantão de 10 a 1 da manhã, né? E aí, o que eu faço? Eu encosto a porta e eu faço atendo as ligações aqui da sala, né? No computador, no sofá. Eu falei, minha filha, você não pode ficar aqui, você tem que ficar lá, pra você vai dormir, não conseguir dormir. Xixi na cama, essas coisas normais de quem passa por traumas. Ela queria que eu ficasse cuidada, tinha que ser eu, não podia ser eu. Eu amo essas coisas, né? Eu falei, mamãe não pode ficar com você agora, eu preciso que você fique aí. Eu sou fantástica, maravilhosa, Nossa, cara. Aí as cuidadoras lá da vida gostavam muito dela, então ela tinha me dado o telefone, pode ligar, não importa a hora. Aí 11
11 horas da noite, as meninas, aí teve uma que fez chamada de vídeo e falou, você me falou que elas eram a família perfeita, tudo que você tinha pedido, o que você está fazendo, você está sendo ingrata, você está sendo injusto, não sei o quê, vai falar, todo mundo falava assim. E de repente ela tirou a roupa dela, isso já me chama, eu só tenho uma visão da mãe dela. Mãe, você prometeu que ia voltar, porque a mãe dela que a entregou para você. Ela não foi tirada, ela foi levada. Você prometeu que ia voltar e você não voltou, volta, por que ela não volta? Isso assim. Aí aquilo, sabe, foi muito doloroso. Porque aí você vê assim, que país de merda que a gente vive, que sistema ruim. Porque a mãe dela não entregou porque não amava. Porque a gente já fala, ela teve festa de 1 ano, de 2 anos, ela sabe os temas dos aniversários dela. Uma mãe que não ligasse de nada não ia fazer isso, sabe? Só que ela é uma mãe usuária, uma mãe independente, vive naquele ciclo, né, e que não consegue se libertar. Então, mas é muito triste você ver que, né, aquela cena pra mim foi desesperadora. Aí nesse dia ela arrumou as malas dela, a roupa dela, botou tudo na sacola que ela veio, e ela já tinha ganhado um monte de coisa, só pegou as coisas dela, e ela foi lá no quarto, se despediu da Yarinha. Aí a Yarinha começou a chorar, e o menino ficou lá com a Yarinha. A Yarinha dormiu chorando, e a Ritinha aqui arrebentando tudo, né, que eu vou embora. Nisso a assistente social já tinha vindo, já tinha falado, olha, vocês podem ficar em cima dela, você pode subir, né, deitar em cima dela, pode colocar ela no chão e ficar em cima dela até a crise passar, porque o meu medo era assim, eu vou ficar encostando nela, sei lá, né, e aí não, mas aí pode, por isso que eu sempre filmava as coisas, entende, pra eu poder ter sei lá, o que acontece depois, e aí pronto, aí o Lindo, depois que ele dormiu, o Lindo veio, o Lindo até quebrou o dedo do pé nesse dia, na frente, muito forte, mas ela é muito forte, sabe, ela não me bate, porque ela é boa, porque ela não quer me machucar. Os machucados que ela fazia fazia assim, se segurando, não era tentando, sabe, ela chutar a porta, eu estava na frente também, mas ela nunca tentou machucar. Eu soltava meu cabelo, eu fazia uns testes. Eu botava, quando ela começava a gritar, aí eu fazia assim, botava minha mão perto, até no momento algum ela tentava me morder. Eu soltava meu cabelo, ela nunca tentou puxar meu cabelo, sabe? E depois que eu falei isso pra ela, eu falei, minha filha, eu sei que você não quer me machucar, porque você não tenta me morder. Aí ela botava a mão assim, ela viu, mas ela nunca apertou. Aí com a força que ela tinha, minha filha, aquela menina, ela arrancava um pedaço. Isso é fato, eu tenho consciência disso. Então nesse dia eu ia pra segurar e ela quebrou o dedo pra dentro. A gente ia marcar de ir pra Santa Teresa no outro dia. Nossa. Os irmãos estão em chalés de Santa Teresa. Eu falei, vamos ficar lá no chalé, tem chalé bus, vai ser legal, não sei o quê. E o seu sentimento vendo isso? Então, Porque você é a mãe dela. Claro, não. Eu, nesse momento, de verdade, eu fiquei com muita tristeza, porque eu sabia assim, a mãe dela não tinha deixado, não tinha abandonado porque não amava, não era falta de amor, era falta de estrutura emocional, sabe? E aí eu fiquei, a mãe dela tem vários filhos, sabe? Aí você fica pensando bem assim, que triste, sabe? É muito injusto, porque a gente vê as adoções americanas, é sempre assim, a família é muito pobre, ficou órfã, não sei o que. Gente, a nossa realidade é completamente diferente, sabe? Foi tomada, foi abusada, sabe? É muito triste. Nesse momento, eu fiquei, aí no outro dia eu falei, aí de manhã, de madrugada, e Yarinha acorda. Aí depois que passa tudo, foi o que eu falei, a crise dela nessa época durava assim 1 hora. Era meia hora de caos, de inferno, 20 minutos dela se regulando e 10 minutos dela chorando, pedindo desculpa. Nossa. Sempre assim. Aí nesse dia a Yarinha acordou de madrugada para o banheiro. Ai, minha irmã foi embora. Aí eu lembro, não, ai, graças a Deus. Aí nesse dia eu fui dormir, exausta. Sabe assim, psicologicamente, você tá acabada. Aí você começa a pensar mil coisas. Então você vai chegar com Deus, porque eu podia ter filho, eu liguei, porque eu quis um monte de mulher doida para poder parir, né? Engravidar, e eu podia engravidar e eu não quis mais, eu botei na minha cabeça, eu sempre quis abortar, não sei porquê. Então ele tá me castigando e eu, né, isso não tinha que estar assim, eu vou acabar agora além da vida dessa criança, eu vou acabar com a vida da outra criança minha aqui, porque ela tá dando um monte de coisa que eu nunca vi. E agora se eu for devolver, como é que vai ficar? Aí você começa assim, aí você começa a criar várias coisas, eu falava, lindo, é difícil, né? Primeira semana linda. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Se eu, ao mesmo tempo, eu falo, se a Yarinha não tivesse tão apaixonada da minha irmã, eu acho que eu teria. O Lindo fala que não, né? Mas
no fundo, era o que eu sinto. E aí, só que eu não podia acabar com a vida da minha filha. Era o sonho da vida dela. Para ela era a realização literalmente do sonho da vida dela inteira. Aí no outro dia eu acordei, a gente ia sair cedo, no outro dia eu saí da cama umas 10 por ele. Mãe, a gente vai para Tereza? Eu falei, não, muito mais. Não, porque o que a sua irmã fez não é justo, não é certo, isso não me pede desculpas, eu não tenho. Errar não tem problema, a gente erra. Agora, não pedir desculpa, não reconhecer o erro é coisa de gente fraca. Não adianta, eu já soltei lá as coisas, eu falava, ela estava precisando de mãe, me chamar de mãe antes de vir morar com a gente, já era mãe, sabe? Ela queria muito uma família, ela quer, né? Que ela já conhecia também, ela sabia o que era ser amada, sabe? né? Ela queria muito, muito mesmo. Aí eu e a minha desculpa, não sei o que, eu falei, minha filha, mamãe sabe que você não faz de propósito. Só que eu preciso que você aprenda a pedir desculpas, porque ela não pediu desculpa de jeito nenhum, ela não pediu desculpas. Eu falei, você precisa aprender a pedir desculpas, porque isso não é sinônimo de fraqueza, isso é sinônimo de fortaleza. Os fortes sempre pedem desculpa, reconhecem o erro para não errar mais. E se você não erra, você vai estar sempre acertando. Se você acerta, você vai para cima. Eu falei, isso que o forte faz. Eu falei, eu preciso que você, quando vai começar a ter crise, a gente tem que dar um jeito de você se controlar. Tadinho, 9 anos, né? Não dá, né, Bruno? Aí nesse dia de manhã, aí você vê Deus agindo, né? Aí, na semana anterior, mesmo, na quarta-feira à noite, a diretora da escola da Yasmin já tinha entrado em contato comigo. Eu falei, então, eu tava pensando aqui, você não quer botar a Rita pra vir estudar com a gente hoje, não? Não tem condições. Não, na verdade, eu não falei que eu não tinha condições financeiras. Eu falei assim, Isa, não sei, ela já tá na escola, não, Yara, é bom ela vir, porque a gente vai vendo o grau dela, de aprendizagem, como é que ela tá, como a gente vai fazer. E qualquer coisa, no outro ano a gente já tá preparado, né? Pode deixar, você não vai pagar nada, a gente vai dar, nem material nem nada, a gente consegue tudo. Fica tranquila e tal, aí você já vê assim. E aí era isso da tarde, os 3 da manhã não aconteceria mais. E fora que era da mesma escola da Yarinha, tudo. Eu falei, sério, Lisa, eu pensei, Yara, com carinho e tal, a gente vai ter um prazer de dormir, eu falei, tá bom. Aí você já fica meio assim, né? Eu falei, a gente sem muito real, nossos amigos fizeram um chá, eles mandaram entregar aqui em casa, uma caixa cheia de roupa nova, novíssima, tênis, calça, mas tudo, um monte de roupas, um monte. E aí outros amigos foram dando mais um monte de coisa, minha cunhada, meus amigos mandavam dinheiro pra gente organizar o quarto dela, porque não tinha nada. E aí eles sabiam que não tinha dinheiro nem pra pagar o almoço, que já para 1, para 2, então. E aí você via as coisas acontecendo. Aí nessa segunda-feira eu estava esgotada, eu estava assim, o que eu vou fazer na minha vida? Aí uma amiga minha me liga, que é pediatra, tá tudo bem? Eu falei, amiga, você começa a bem não, tô desesperada. Yara, e se a gente entrasse com medicamento? Eu entro na ficha dela aqui na UBS, eu vejo, e a gente põe, dá um risperidona pra ela, experimenta, dá um comprimido de risperidona pra ela. Aí eu pego aqui na farmácia, vou falar, depois você pega comigo no consultório e tal, não sei o quê. Eu falei, eu nunca gostei de comer, sabe? Eu era preconceituosa, hoje não, hoje mudou minha vida. Você não tem noção, mas mudou, Bruna, de uma maneira assim, porque eu descobri quem foi que fabricou, quem foi que tinha vendido a primeira vez a bendita risperidona. Fiz uma oração pro Paulo Gênesis, que eu falei, esse homem é maravilhoso, minha vida. Primeira noite, a gente foi lá, pegou, aí a gente falei, então vamos lá pra Santa Teresa. Ela puxava a bolsa. Cara, eu nem deixei ela saber que ela tava tomando remédio, não. Os 3 primeiros dias eu botava na colherzinha de Nutella, dava uma colherzinha de Nutella pra cada uma. Pronto, maravilhoso. Primeira noite, essa criança dormiu assim, sentada no sofá. É porque as crises vinham à noite, né? Só uma que veio de manhã, foi a da escola. Mas à noite, pra mim, era desesperador. Nessa crise grandona da noite, a gente mandou uma mensagem aqui pro prédio pedindo desculpas. O menino explicou, a gente, o pessoal do prédio foi maravilhoso. Olha, eu sou psicóloga, se precisar, eu sou pediatra, todo mundo sabe. Eles foram muito empáticos com a gente, porque a gente estava destruído, né? Aí, pronto, começamos a dar risperidona, ela já foi acalmando, mas ainda tem as crises. Aí quando ela melhorou, aí começou o acompanhamento, que ela na UBS. Ela já tinha acompanhamento com a psicóloga de lá, da UBS, toda semana, lá no. E aí começamos a buscar uma do plano.